Olá, pessoal! Meu nome é Rodrigo Azevedo e sejam muito bem-vindos para mais um Papo Psi. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar e tentar mergulhar na Lei 14.188 de 2021, que fala sobre a violência psicológica contra a mulher. Aqui é importante frisar que vamos tentar mesclar a saúde mental com o direito, e essa mistura é simplesmente fascinante. Vamos lá então? Antes de falar dessa lei, é preciso lembrar que a violência psicológica já estava descrita na Lei Maria da Penha desde 2006. Para vocês lembrarem, são 5 os tipos de violência contra a mulher previstos, na Lei Maria da Penha. São elas: física, sexual, moral, patrimonial e a violência psicológica. Aqui surge um ponto. A violência psicológica contra a mulher era um dos únicos tipos de violência que ainda não era especificamente tipificado na lei e passavam a ideia de ser algo menor, menos agressivo, menos violento, e nós sabemos que não é bem assim que pode ser classificado quem vivencia um sofrimento psíquico. Para quem trabalha com saúde mental, já está mais do que acostumado com esse lugar em que, as questões psíquicas são colocadas, Frases como é frescura, é coisa de gente rica, vai dar uma pia de prato para essa pessoa lavar. Quantos desses que falavam essas frases hoje são meus pacientes e tanto se arrependem de um dia ter falado coisas desse tipo? Certo, com essa introdução, vale a pena ir na letra da lei e entender ponto por ponto. Vamos então? Na primeira frase, já temos um ponto complexo: causar dano emocional à mulher. E aí, pessoal, o que é dano emocional? Parece fácil, mas não é. E para responder essa pergunta, vou usar as palavras da autora Carla Pinheiro, do Manual de Psicologia Jurídica, publicado em 2019. Aqui é importante entender a diferença entre dano psíquico e dano emocional. O que tem na lei é o dano emocional. Prestem atenção. Para a autora, que eu citei antes, o dano psíquico implica a existência nele mesmo de um transtorno mental, como consta, nas classificações internacionais de doença. Aqui temos uma patologia que foi o resultado de uma violência, mas uma patologia psíquica. É por conta disso, e foi uma dúvida minha, quando eu estava vendo a lei pela primeira vez, que não se faz necessário o exame pericial, pois não precisa ter sido desenvolvido um transtorno mental para caracterizar uma violência emocional. Aqui a lei tenta interromper o dano antes que o transtorno mental venha a se desenvolver. Vocês estão entendendo? Eu vou dar um exemplo, tá certo? Vamos lá. Você recebe um tapa no rosto. Ele dói, mas esse tapa não chegou a provocar nenhuma lesão evidente. Aqui temos um paralelo entre o tapa e o dano emocional que fala na lei. Mas se o tapa for tão forte que provocou uma lesão ou uma série de tapas em sua soma provocou a lesão, o paralelo agora é o dano psíquico. E aqui temos a instalação de um transtorno mental. Vocês devem estar se perguntando, mas se ocorre um transtorno mental por conta de uma violência psicológica? Bom, aí estamos diante de um crime ainda mais grave. Estamos falando de lesão corporal e provavelmente do tipo grave, pois seria incomum a incapacidade inferior a 30 dias, de alguém que sofre com transtorno mental. Para vocês terem uma ideia, a pena da violência psicológica contra a mulher varia de 6 meses até 2 anos. Já a pena de lesão corporal grave varia de 1 até 5 anos. Tudo bem para vocês? Certo. Analisamos esse ponto, vamos seguir com a lei. Vamos lá. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou vise degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Aqui o legislador tenta criar características que poderiam ser as possíveis consequências dessa violência. Temos uma tentativa de auxiliar na conceitualização dessa violência. Afinal, não temos obrigatoriedade da perícia que forneceria uma prova material. Seguindo com a letra da lei, temos ainda. Vamos lá, hein?
mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de viver ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Nessa parte, mais uma vez, o legislador tenta auxiliar na caracterização da violência psicológica. Aqui ele mostra os meios que o agressor poderia utilizar para os seus fins. É importante frisar que em uma denúncia você precisa demonstrar todos esses aspectos da lei e não apenas falar que sofreu um dano emocional. É preciso pontuar um problema desse texto. Ele se mostra genérico em alguns momentos e, com isso, pode aumentar as chances de denúncias falsas e todas as suas consequências envolvidas. São dois, né, os pontos problemáticos para mim, tá? O primeiro deles é a frase que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento. O que é pleno desenvolvimento? Você que está aí me assistindo está em pleno desenvolvimento? Eu estou em pleno desenvolvimento? Uma outra frase, né, que vai na mesma linha da anterior é a seguinte: ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Quais meios? Ao menos seria preciso um maior detalhamento enquanto direcionamento desses meios. Aqui, pessoal, podemos pensar que a lei está indo de encontro a uma derivação do princípio constitucional da legalidade. Estou falando do princípio da taxatividade. Nesse princípio, fala que a lei penal deve ser clara e precisa, de forma que o destinatário da lei possa compreendê-la. Sendo vedada, né, por exemplo, com base em tal princípio, a criação de tipos que contenham conceitos vagos ou imprecisos. A lei deve ser, por isso, taxativa. Vou dar um exemplo do perigo das generalizações em uma lei, tá? E como exemplo, eu vou citar uma ação que chegou no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, né, do Amazonas. Nessa situação, uma senhora ingressou com uma ação alegando violência psicológica por conta de uma discussão verbal entre ela e seu antigo companheiro, após essa senhora saber que o suposto agressor tinha iniciado um novo relacionamento. É importante dizer que eles já estavam separados antes dessa situação. Por sorte, o tribunal entendeu que a alegação não continha os elementos necessários para serem enquadrados na lei, mas essa margem ampla para a interpretação é perigosa. Por exemplo, essa ação tinha sido considerada favorável para a senhora em uma primeira instância. Quer dizer, no primeiro juiz que analisou o mérito, só depois de recorrer é que se observou o absurdo da situação. Para os que ficaram curiosos, basta pesquisar esse caso no Juiz Brasil, lá na internet, no Google mesmo você procura. É claro que eu entendo que a lei pode ser mudada com o tempo, né? Isso, inclusive, ocorre com muita frequência. É na prática que vão surgindo os casos, as jurisprudências vão sendo estabelecidas e pode até ocorrer mudanças na própria letra da lei, se o legislador, né, entender ser necessário. Seguindo de maneira mais profunda da lei, temos algo muito curioso. Para ela ser aplicada, não precisa ter um vínculo afetivo, familiar ou morar no mesmo local, como a lei Maria da Penha fala. É preciso apenas que tenha essa situação de violência psicológica contra a mulher. Quer um exemplo? Um colega de trabalho que por algum motivo faz as situações que estão descritas na lei e gera um dano psicológico em uma colega de trabalho. Aqui temos outra curiosidade. Caso a violência psicológica seja de alguém que tenha os vínculos afetivos, quer dizer, que se enquadre nas questões da Maria da Penha, né, familiar, morar no mesmo local, né, como fala a lei da Maria da Penha, vai valer o que essa lei diz e o agressor não terá nenhum benefício despenalizador, como transação penal, suspensão condicional, né, do processo ou ainda composição civil de danos. Pessoal, tem até uma ação também no TJ do Amazonas, que vale como jurisprudência, né? Que fala do regime penal inicial fechado nesses casos, né? Quando o caso se enquadra na Lei Maria da Penha. Para ir finalizando esse nosso papo psi,
Vou trazer o projeto de lei que visa coibir os abusos que podem ser praticados em relação à violência psicológica, que acaba atrapalhando a nobre causa que é a proteção da mulher. Esta lei, né, que está em tramitação no Congresso, prevê a pena de até 2 anos de prisão para quem fizer falsa acusação de violência doméstica ou familiar contra o cônjuge, companheiro ou parente até quarto grau. O texto estabelece ainda o aumento da pena em 1/3 dos casos em que a falsa acusação for usada para promover chantagem, alienação parental ou danos à imagem. Vocês podem ver, né, nos noticiários em diversos momentos, né, de abusos entre algumas pessoas conhecidas aí do nosso país. Mas acaba não saindo muita coisa da grande mídia quando você vai no mergulho das investigações. Eu recomendo para vocês que assistam o canal do Ricardo Feltrin no YouTube. Ele é um jornalista das antigas, né, que faz investigação e divide o que encontrou, né, conosco. Vale muito a pena. Ah, para deixar um exemplo de um abuso, né, dessa lei, né, que poderia ser aplicado no Brasil, né, seria o caso do ator John Depp, que foi acusado de violência doméstica pela atriz Amber Heard. E depois, né, se provou que era falso. Ele, naquela oportunidade, né, teve manchada sua reputação e tudo que implica essa acusação, né? Os excessos devem ser coibidos. Isso a gente não pode abrir mão, tá? Ainda dentro dessa linha de raciocínio, é preciso deixar claro que falsa acusação é crime. Podemos aqui pensar na própria denunciação caluniosa, que a pena varia de 2 até 8 anos de reclusão. Uma jurisprudência que vem sendo aplicada, né, pensando na proteção, né, de falsas acusações na lei da violência psicológica contra a mulher, é que, na dúvida, a decisão seja em favor do réu. O princípio do indúbio pro réu, adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, né, expressa que, havendo dúvida no processo penal por falta de provas, a interpretação do juiz deve ser em favor do acusado. Então, mesmo que a lei, né, que está no Congresso ainda não tenha sido aprovada, existem alguns mecanismos jurídicos que podem barrar os excessos. É isso, pessoal. Acredito que consegui falar bastante sobre o que a lei faz, né, referência à violência psicológica contra a mulher, e trazer essa mistura dos aspectos legais e psicológicos. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não deixem de divulgar em suas redes sociais. É muito importante que saibamos mais sobre essa lei e, a partir daí, tirarmos nossas próprias conclusões. Ah, qualquer dúvida ou caso queiram falar algo, deixem nos comentários, vamos ter o maior prazer em responder. Um forte abraço para todos vocês e até o nosso próximo Papo Psi. Tchau, pessoal. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.